Alguns cientistas mais tarde usam essa equação para criar a arma mais destrutiva da história, a bomba atômica. Ela oferece uma pista sobre o que aconteceu no primeiro segundo. Numa explosão nuclear, partículas da matéria são separadas para criar uma enorme quantidade de energia. Durante o Big Bang, acontece exatamente o contrário. Uma enorme quantidade de energia se transforma em matéria. A equação de Einstein leva a uma conclusão. Conforme o universo bebê se expande e resfria, a energia pura do Big Bang se converte nas partículas de matéria que nos criam. Estamos a apenas um fragmento de segundo em nossa jornada. As primeiras partículas de matéria aparecem. O universo é 1 milhão de vezes mais quente do que o núcleo do Sol. Ainda quente demais para que as partículas de matéria se unam para formar os átomos. Os cientistas se deparam com um enigma. Como é esse estado inicial de matéria e como ele se transforma nos prótons e nêutrons que formam cada átomo do universo? A existência de átomos era impossível. Pense em colocar um cubo de gelo numa sauna. O cubo de gelo derreteria imediatamente. Não dá para ter cubos de gelo numa sauna. Podemos ver prova disso num bloco de gelo. Quando a água está fria o suficiente, ela é sólida. Se a esquentarmos, teremos um líquido. Esquentando a água líquida, ela se evapora num gás, o vapor de água. Se superaquecermos o gás, a energia aplicada partirá os átomos. Da mesma forma, o universo em seu primeiro segundo é tão quente que apenas os blocos de construção dos átomos podem existir. Se nós viajássemos para os primeiros segundos do universo, literalmente nos desintegraríamos, seríamos despedaçados. E mesmo os destroços, os núcleos de nosso corpo, eles também se quebrariam em partículas subatômicas. Não sobraria nada de nosso corpo. Há apenas um modo de ver esses blocos de construção superquentes de matéria no primeiro segundo depois do Big Bang. Os cientistas devem recriar as condições do próprio Big Bang. O interior de uma estrela é medido em dezenas de milhões de graus, mas o Big Bang foi medido em trilhões de graus. Então não temos como simular o incidente da criação se não utilizarmos um acelerador de partículas. Fazendo com que prótons colidam com outros prótons, podemos criar temperaturas não vistas desde o início do próprio universo. Então os aceleradores de partículas são a única possibilidade quando se fala em simular a Gênese. Este é o Laboratório Nacional de Brookhaven, em Long Island. Ele abriga o colisor relativístico de íons pesados, ou HIP, um anel de 4 quilômetros desenhado para quebrar os núcleos dos átomos de ouro a quase a velocidade da luz. Com um acelerador de partículas, nós fazemos as partículas subatômicas se unirem. E como resultado, formamos uma tremenda tempestade de fragmentos. E então queremos dar um sentido a tudo isso, saber o que tem dentro daquela colisão. A energia da colisão é colossal. Numa escala pequena, ela reproduz o universo embrionário no primeiro segundo. Como? Quebrando os núcleos nos prótons e nêutrons que os formam. A energia é homogênea o suficiente para separar prótons e nêutrons. Lá dentro, os cientistas descobrem os blocos de construção da matéria, minúsculas partículas chamadas quarks. Mas elas são tão pequenas e se movem tão rápido que é difícil rastreá-las. Se os cientistas conseguirem descobrir como os quarks se comportam, eles desvendarão o segredo da própria matéria. O que eles descobrirem poderá revolucionar a medicina e relançar o programa espacial. O projeto começa no ano 2000. A colisão dos núcleos cria um spray caótico de partículas. Leva 5 anos para analisar os dados. Os resultados saem em 2005 e são chocantes.
Nós esperávamos encontrar gás quando fizemos núcleos de ouro colidirem uns com os outros. Então foi um choque quando não foi um gás que se formou. Descobrimos que foi mais um líquido. Então isso foi um choque, porque agora, quando começamos a simular o universo primitivo, temos que nos livrar dessa ideia de um gás de partículas subatômicas. Agora sabemos que é mais como um líquido, literalmente como uma sopa. Quando a matéria aparece pela primeira vez no universo, os quarks são tão densos e tão energizados que todo o universo é como um líquido. O universo foi de uma bola de energia brilhante à sopa de quark em menos de um piscar de olhos. O universo líquido é quente, denso e violento, inundado por minúsculas partículas em interação constante e vigorosa. Conforme nosso relógio cósmico atinge 1/1000º de segundo, o universo continua a se expandir e resfriar. Ele cresce do tamanho de uma bola de beisebol para o tamanho do nosso sistema solar. A matéria se materializou a partir de pura energia. Sem a matéria, nenhum de nós estaria aqui. E naquele primeiro segundo isso quase que acontece. Algo chega perto de destruir toda a matéria do universo. A guerra final está se formando. Voltaremos a seguir com Semana do Espaço, no Nat Geo. Uma fração de segundo depois do Big Bang, e o universo está inundado pelos blocos de construção dos átomos. Essas minúsculas partículas de matéria precisam sobreviver num campo de batalha. Tudo à nossa volta é feito de matéria formada pela energia liberada pelo Big Bang. Cada molécula, cada átomo, cada quark. Como nós viemos parar num universo feito por tanta matéria é uma de nossas grandes perguntas. O acelerador de partículas pode revelar a resposta. Quando o primeiro segundo é recriado, dois tipos de matéria são produzidos em partes iguais. Um é o tipo de matéria que vemos à nossa volta. O outro é seu oposto, a antimatéria. A doutora Tara Shears explica que elas são dois lados de uma mesma moeda. Esta maçã é feita de matéria. E nós sabemos que cada partícula de matéria no universo tem um parceiro antimatéria, que foi criado no Big Bang. Bom, a antimatéria parece semelhante à matéria normal, mas não é. Na verdade, ela parece ser seu reflexo no espelho. Então, uma antimaçã tem esta cara. Paz, matéria e antimatéria são inimigos mortais. Elas não podem coexistir. Frações de segundo depois do Big Bang, e o futuro do universo está em risco. Matéria e antimatéria travam uma batalha até a morte. 1/1000º de segundo depois do Big Bang, uma batalha causa destruição. Quando matéria e antimatéria colidem, o resultado é explosivo. Apenas um aglomerado de matéria do tamanho de uma maçã atingindo sua antimatéria equivalente liberaria tanta energia quanto uma bomba nuclear de 10 megatons. Se nós pudéssemos voltar ao universo primitivo logo depois do Big Bang, nos encontraríamos nessa massa fervilhante de matéria e antimatéria, aniquilando uma a outra. Nós nos encontraríamos em meio a uma batalha cósmica entre os dois lados, pegos no fogo cruzado, podemos dizer. Com todas as partículas no estado líquido superdenso, a matéria e a antimatéria se encontram rapidamente e destroem uma a outra. Como elas foram criadas em números iguais e toda partícula de matéria que atinge sua antimatéria é aniquilada, toda a matéria deveria ser destruída tão logo fosse criada. Toda a matéria teria encontrado em algum momento sua antimatéria e teriam se aniquilado, produzindo radiação pura. E nós agora teríamos um universo, ia dizer que estaríamos vivendo num universo de radiação pura, mas não estaríamos vivendo aqui porque não estaríamos aqui. Não haveria nada além de radiação. Mas o universo está cheio de matéria. Como ela derrotou a antimatéria?
é um dos grandes mistérios da ciência. Uma teoria é que a antimatéria é menos estável e decai mais rapidamente, criando um minúsculo desequilíbrio entre matéria e antimatéria. Esse minúsculo desequilíbrio em algum momento permite que a matéria sobrepuje a antimatéria. Seja qual for a verdade, algo acontece logo depois do Big Bang que desloca o equilíbrio em favor da matéria. E toda a batalha parou naquele ponto. E o que sobrou foi uma quantidade muito pequena de matéria. E é essa pequena quantidade de matéria que faz o universo no qual nós vivemos agora. Alguns cientistas mais tarde usam essa equação para criar a arma mais destrutiva da história, a bomba atômica. Ela oferece uma pista sobre o que aconteceu no primeiro segundo. Numa explosão nuclear, partículas da matéria são separadas para criar uma enorme quantidade de energia. Durante o Big Bang, acontece exatamente o contrário. Uma enorme quantidade de energia se transforma em matéria. A equação de Einstein leva a uma conclusão. Conforme o universo bebê se expande e resfria, a energia pura do Big Bang se converte nas partículas de matéria que nos criam. Estamos a apenas um fragmento de segundo e cada partirá os átomos. Da mesma forma, o universo em seu primeiro segundo é tão quente que apenas os blocos de construção dos átomos podem existir. Se nós viajássemos para os primeiros segundos do universo, literalmente nos desintegraríamos, seríamos despedaçados. E mesmo os destroços, os núcleos de nosso corpo, eles também se quebrariam em partículas Em nossa jornada, as primeiras partículas de matéria aparecem. O universo é 1 milhão de vezes mais quente do que o núcleo do Sol. Ainda quente demais para que as partículas de matéria se unam para formar os átomos. Os cientistas se deparam com um enigma. Como é esse estado inicial de matéria e como ele se transforma nos prótons e nêutrons que formam cada átomo do universo? A existência de átomos era impossível. Pense em colocar um cubo de gelo numa sauna. O cubo de gelo derreteria imediatamente. Não dá para ter cubos de gelo numa sauna. Podemos ver prova disso num bloco de gelo. Quando a água está fria o suficiente, ela é sólida. Se a esquentarmos, teremos um líquido. Esquentando a água líquida, ela se evapora num gás, o vapor de água. Se superaquecermos o gás, a energia